1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos ler mais uma vez. O profeta Samuel falando com Saul nessa hora. Diz assim: Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor, nós rogamos, ó Pai, que Tu venhas falar ao nosso coração nessa hora. Precisamos de Ti, Senhor, a cada dia, e, ó Deus, que a Tua palavra realmente trabalhe em nosso coração. Que, ó Deus, enquanto nós meditamos, aprendemos, ó Deus, o nosso intelecto se renda a Ti, mas o nosso coração também. E, ó Deus, enquanto nós vivenciamos, ó Deus, o estudo, o olhar para a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito transforme nosso coração. Para a glória do Teu nome, Senhor, e para que nós sejamos tratados, curados, trabalhados pela palavra do Senhor. Eu oro, Deus, com gratidão ao Senhor, te rogando também, Pai, que em tudo o Teu nome seja exaltado. Para a glória do Teu nome que oramos. Amém. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. O apóstolo Paulo, dando um discurso lá no capítulo 13 de Atos, no versículo 22, ele diz exatamente assim, que Deus deu testemunho desse homem, dizendo assim: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de trazer para a minha vida, trazer para a sua vida, uma pergunta, e essa pergunta que vai dar a tônica da nossa caminhada na palavra do Senhor nessa noite. A pergunta é: como eu, como você, como nós reagimos diante das situações que o Senhor permite que nós venhamos a passar, diante dos desafios que nós venhamos a trilhar, diante até mesmo das decepções, diante das cobranças, diante das pressões que nós sofremos no dia a dia. E para que nós observemos, irmãos, como estamos sujeitos a essas questões, nós vamos analisar a vida desses dois homens que Deus havia chamado. Saul, primeiro rei de Israel, reinou durante 40 anos à frente daquele povo. Um homem que teve um começo, como nós vimos hoje pela manhã na exposição do reverendo Roberto, um homem tirado do seu trabalho, estava a buscar a criação do seu pai, quando o Senhor, movendo o coração de Samuel, foi ter com Saul e ali buscá-lo, e depois disso ele foi levantado como rei, foi santificado pelo Senhor para essa questão e desenvolveu o seu reinado. E nós vamos ver como ele reagiu diante das circunstâncias. E também Davi, que no texto que nós lemos está sendo anunciado para Saul que Davi o substituiria. E Davi também reinou durante 40 anos em Israel. Davi também saiu de uma questão de cuidar do rebanho do seu pai. Davi foi tirado também lá do escondido, lá de um lugar onde não era visto, não era reconhecido por ninguém. E o Senhor usou e tratou com a vida dele também na sua caminhada até o desfecho, até que fechou seus olhos, já velho e farto de dias. Como agiram esses dois homens do Senhor? Como eu e você, irmãos, respondemos diante do Senhor das situações que Ele nos permite atravessar? Nós vamos olhar primeiro a questão de Saul. Saul, quando você olha aí para Samuel, 1 Samuel, versículo 21 do capítulo 9, se você puder voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver que Saul, quando foi chamado por Deus, quando foi tirado de um momento em que ele estava buscando a criação do seu pai que fora perdida, algumas cabras, algumas ovelhas, ele tem um encontro com Samuel.
Samuel diz para ele então que ele foi escolhido para ser rei de Israel. E o capítulo 9, versículo 21, mostra a reação de Saul. Saul então responde a Samuel. O texto diz assim: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? O que a gente percebe, meu irmão, é que Saul, nesse primeiro momento, tão assustado com a questão que lhe fora colocada, eu vou ser rei? Eu estou sendo chamado para isso? Eu sou o menor, eu sou alguém que não tem condição. Quem na minha família poderia pensar nisso ou estar preparado para isso? E o que a gente observa é que Saul, então, num primeiro momento, ele tem temor. Ele sabe que está sendo colocado diante de uma questão muito grande. E ele reconhece a si mesmo como impotente diante da questão. Temor é a primeira reação que Saul demonstra. Quando nós chegamos ao texto que foi pregado hoje pela manhã, quando Saul está agora já no meio da multidão e ali ele vai ser realmente levantado agora diante do povo como rei, mais uma vez ele teme, e nós vimos hoje pela manhã que ele se escondeu do seu chamado. Aquela questão toca no seu coração de uma forma grande e ele se esconde, como nós vimos hoje pela manhã, no meio da bagagem. E o Senhor revela para Samuel aonde Saul estava escondido. Dali ele é retirado para então ser levantado como rei. O texto agora é 1 Samuel 10. E os versículos 20 a 24 nos dizem assim: tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Meus irmãos, nesse momento Saul é reconhecido pelo povo como rei. A palavra do Senhor não dá muitos indícios no sentido do seu comportamento, de se ele estava celebrando, se ele estava jubiloso, ou se ele estava, de repente, agora no momento de se olhar e se ver como uma pessoa que se destaca dos demais no seu comportamento, no seu crescimento. Mas o fato é que naquele momento Saul aceita o que lhe é colocado. E a partir dali, irmãos, a palavra do Senhor vai narrar alguns acontecimentos com Saul. A palavra do Senhor vai mostrar, irmãos, no capítulo de número 11, que Saul experimenta a guerra e vence a guerra. A palavra do Senhor vai mostrar que o Espírito de Deus estava com Saul e o acompanhava. E Saul, então, proclamado rei, ele de fato assume aquela postura e passa a ser um defensor da nação. O começo do reinado de Saul, irmãos, é algo de fato muito bom, era grandioso. Ele estava cada vez mais crescendo e estava cumprindo o que Deus determinara para o povo. Para que você entenda, né, o livro de Samuel, ele é repleto de episódios em que aquele povo está guerreando contra os filisteus. Ora, estão guerreando contra os amalequitas. Ora, outros povos se levantam. E por que disso? Porque quando Josué entra com o povo na terra prometida, e você vai ver isso lá no livro de Josué, ele tem por função não somente entrar naquela terra, mas ele tinha que tirar os povos que habitavam naquela terra. E o fato é que Josué consegue livrar ou tirar da terra uma quantidade de povos. Quando você vai ver a divisão das terras no livro de Josué, de um lado do Rio Jordão ele dedica a algumas tribos, de outro lado mais algumas outras tribos, mas o fato é que Josué morre e aquela terra ainda não está toda conquistada.
E aí vem o período dos juízes e você vai ver que há muita guerra e o Senhor vai levantando homens que lideram a nação de Israel para que esses que são liderados consigam ter o lugar da sua tribo, a sua casa, e para que aquela nação fosse de fato constituída agora naquele lugar. Você vai ler todo o livro de Juízes, vão ser 12 juízes levantados naquele período. Cada um tem a sua função, ora o povo de Deus é atacado, ora o povo vai atacar. Depois você vai ver, ainda no período dos juízes, a história de Ruth, e você vai ver o último dos juízes que foi levantado, que era Samuel. E o primeiro livro de Samuel, ele continua mostrando que os filisteus estão em guerra contra Israel. Eles não querem ceder a terra que era deles. E Saul é um desses que guerreia contra os filisteus. O filho de Saul, Jonatas, tem várias batalhas vencidas contra os filisteus. E o fato, irmãos, é que durante o tempo de Saul, Deus concede a ele muitas vitórias. Mas o coração de Saul começa a ficar quedado para a questão de que ele mesmo, agora já um rei experiente e vivido em grandes coisas, ele começa a ter para si um coração um pouco duro diante das coisas de Deus. Assim, irmãos, eu posso trazer para nós que não é alguma coisa muito difícil que a gente, eu e você, mesmo servindo ao Senhor, mesmo estando na caminhada do nosso Deus, às vezes a gente deixa o nosso ego crescer. Às vezes a gente pensa que é mais do que é de fato. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos na questão de que, olha, eu já tenho tanta experiência nesse ministério, eu já tenho tantos episódios, eu já sei como funciona, nada me assusta nisso, e eu começo então a achar que sou meio que independente de Deus. E se você está com a sua Bíblia ainda aberta, você vai ver no capítulo 13 de 1 Samuel, que Saul comete o primeiro dos dois grandes erros que o condenam na questão do trono. O episódio, irmãos, é que mais uma batalha está sendo travada. E Saul espera por Samuel para que haja então um sacrifício diante do Senhor. E se você olha no capítulo 13, o versículo de número 8, você vai ver que Saul espera durante 7 dias. Segundo o prazo que o próprio Samuel dera para que ele esperasse. Porém, Samuel não aparecia. E aí, irmãos, a gente vai vendo algumas questões que a gente precisa trazer ao nosso coração. O tempo do Senhor é diferente do nosso. O nosso Deus, irmãos, Ele responde às nossas orações, Ele trabalha conosco, mas se eu posso arriscar aqui uma palavra, eu posso dizer para você que diante da nossa necessidade, diante do nosso querer, a agenda de Deus ou o relógio do Senhor parece que anda um pouco mais devagar do que o nosso. Às vezes nós estamos buscando de Deus uma resposta. Nós estamos com um desafio ou algo que nós queremos que o Senhor traga um esclarecimento. Mas normalmente, talvez isso não aconteça com você, né? Mas comigo a gente diz assim, Senhor, como eu preciso disso. E isso é para ontem, Senhor. O meu coração está me apertando nessas coisas. Eu preciso dar uma resposta para esse irmão ou para essa irmã. Eu preciso resolver tal problema. Senhor, eu preciso pagar a conta. Senhor, eu preciso, e tudo que eu coloco diante do Senhor, irmãos, isso aqui sacode, dizendo, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, e é agora ou nunca. E o nosso Deus, irmão, se tem uma coisa que Ele não tem, é um relógio como o nosso. Pelo contrário, Ele tem o tempo nas mãos dEle. E aí vem o que Saul faz. Saul, um rei colocado por Deus, tinha suas vitórias, mas veja como é que as coisas funcionam. O versículo 9 diz, Saul pede para os seus servos para trazerem o holocausto e as ofertas pacíficas, e o versículo 9 termina dizendo que ele ofereceu o holocausto. E aí vem, irmãos, uma dessas questões que a Bíblia parece ser um tanto irônica. Versículo 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel.
Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Saul então responde: vendo, e ele começa a dizer as circunstâncias que ele observou. Primeiro, vendo que o povo ia se espalhando daqui. Segundo, você não chegou, Samuel. Terceiro, os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Eu disse comigo, verso 12, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, ou seja, Deus ainda não me respondeu nada. E aí ele dá então a palavra final: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias. Meus irmãos, é algo que nós precisamos pensar, eu e você, quantas vezes nós colocamos os nossos olhos não no Senhor, como nós lemos no Salmo 121 no início desse culto, mas colocamos os nossos olhos nas circunstâncias. Colocamos os nossos olhos nas pessoas que falam conosco. Colocamos os nossos olhos não no Senhor, mas em qualquer outra coisa. E isso, irmãos, traz algo que ofende o nosso Deus. E olha que interessante, nós vivemos num tempo, irmãos, em que a gente consegue desculpa para tudo. Mas a maior desculpa que nós colocamos é: Senhor, eu não aguentei porque era pressão demais sobre mim. Ele coloca a questão de que os inimigos vinham, de que o povo já estava sumindo, quer dizer, o pessoal que estava ali, Deus, para prestar o holocausto, para fazer o culto, a turma começou a achar que estava tarde, foi embora. Nos nossos dias, irmãos, eu gostaria de que você pensasse como nós reagimos quando nos sentimos pressionados. E é um negócio muito sério, porque o nosso Deus, irmãos, Ele não pede que a gente seja maior do que é. O Senhor coloca diante de nós que nós ofereçamos a Ele o nosso coração e a nossa fé. Você se lembra de um versículo que diz assim: sem fé é impossível. Veja que foi feito o culto. Aquele culto não agradou ao Senhor. Holocaustos foram queimados. O Senhor não recebeu. Saul, irmãos, não foi para um baile de carnaval. Saul prestou um culto que ele não podia prestar. Saul desonrou aquele que Deus colocou para que ele honrasse. Mas vamos seguir? Porque a palavra que Samuel traz para ele é o texto que nós lemos no início dessa palavra. Veja que Samuel começa no versículo 13 a dizer: Saul, você procedeu neciamente, ou seja, como um nécio, como um louco, como alguém que não tem noção, em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois agora, veja o que aconteceria, irmão, se ele tivesse esperado e procedido corretamente. Agora, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, ou seja, o seu nome seria marcado na descendência, nos outros reinos, naqueles que viriam depois. Ele seria um padrão para aqueles reis. E aí nós chegamos no texto: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou aquilo que o Senhor te ordenou. Meus irmãos, isso é terrível, porque o que acontece com o homem de Deus naquela hora com Saul? Ele se mostra independente de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos em que nós queremos uma resposta de Deus. E às vezes o Senhor, ou para nos testar, ou para nos ensinar, ou para nos exortar, o Senhor se cala. Quando era pequeno, na escola dominical, eu aprendi que o Senhor nos dá 3 respostas para a oração. E quem é mais velho aqui, frequentou a escolinha dominical, vai lembrar comigo. O Senhor diz sim, qual a outra? Não. E a terceira? Espera. Quando chega o espera é que o negócio pega, não é?
E aí vem, agora falando para adultos, quando o Senhor às vezes se cala, nós tomamos a iniciativa de agir pelo nosso jeito. Assim foi Adão e Eva lá no jardim. Assim um homem que vai prestar culto, precisava que o sacerdote estivesse ali, ele faz pela conta dele. Afinal de contas, ele conhecia os processos. Assim, irmãos, muitas vezes as pessoas caem. Mais ainda, capítulo 15 agora de 1 Samuel. Esse você conhece bem. Samuel dá uma ordem a Saul. O reino já havia declarado que ele não subsistiria, porém o Senhor ainda permite que Saul continue na sua caminhada. E aí no capítulo 15, o Senhor dá uma ordem para Saul para que ele ataque Amaleque. Amaleque era alguém, irmãos, extremamente desgostoso esse nome, essa palavra para o israelita. Porque quando você lê a caminhada do povo saindo do Egito, lá no deserto, os amalequitas cometem um ataque contra o povo de Israel. E esse ataque, ele é um dos ataques mais covardes que há numa guerra. Porque mesmo, irmãos, com nações lutando, guerreando, há um código de ética na guerra. E o que acontece é que os amalequitas esperam o povo de Israel passar por um vale e eles atacam o povo pelas costas, pelo final. E no final está sempre o pessoal mais idoso, mais cansado, os feridos. E os amalequitas atacam a Israel pelas costas. No livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, você vai ver que o Senhor declara que ele riscaria o nome de Amaleque da face da terra. E aqui, aquele povo ainda subsiste. Ainda há, então, alguém com aquele nome. E aí Samuel, então, dá ordem para que Saul, ao atacar a cidade dos amalequitas, que ele untasse principalmente o rei. E que não deixasse, irmãos, nada. Ou seja, todo o gado dos amalequitas vai ser morto. Todos os despojos, seja ouro, seja prata, nada vocês vão pegar, não toquem nada disso, porque isso não é aceitável ao Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? No versículo de número 7 do capítulo 15, você vai ver que Saul cumpre a ordem, mas somente numa parte. O texto diz que feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E o texto vai dizer, irmãos, que além disso, ele separou alguma parte do gado, o melhor do gado, alguma parte das ovelhas. E aí, Samuel vai para encontrar com Saul, versículo 12 nos mostra no outro dia pela manhã. Quando Samuel chega, Saul já tinha feito uma estátua para ele. Estava celebrando a vitória. E Samuel então vai conversar com Saul. Saul vem alegre. E o versículo 13 diz que ele diz para Samuel: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor, cumpri tudo, fui obediente, está missão dada, missão cumprida, como a gente tem ouvido nesses últimos anos. E aí Samuel, então, versículo 14, faz uma pergunta daquelas que põe a gente sem chão. Mas que barulho é esse de ovelha que eu estou ouvindo aí, Saul? Que balido é esse? Que mugido é esse de boi? E aí Saul responde: de Amaleque os trouxeram, porque o povo, agora não é mais ele, é o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Olha que coisa santa. É para Deus. É para o nosso Deus. Mais ainda. O resto, nós destruímos tudo. Aí Samuel diz: então espera, versículo 16, eu vou te declarar o que o Senhor me disse esta noite. Enquanto eu nem estava aqui, Saul. Olha só o discurso, irmãos, a partir do versículo 17.
porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? E aí Saul, então, argumenta. Ele vai agora fazer conjecturas, ele vai racionalizar o seu erro. Ele diz assim, versículo 20, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí tudo. Mas foi o povo, versículo 21, que tomou do despojo para oferecer sacrifício, é o que ele diz. E aí, irmãos, um texto que nós conhecemos muito e falamos muitas vezes. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria e culto a ídolos do lar. E aí a sentença: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, Samuel então toma o rei de Amaleque e o despedaça. Saul, rejeitado, agora entra num processo terrível. E o que nós vamos vendo a partir dali, irmãos, resumindo, é que Saul vai meio que enlouquecendo, porque ele começa a se ver a partir dali como um perseguido. Saul começa a ter experiências complicadas. O Senhor permite que um espírito maligno o torne cada vez mais sem sentido. E Deus levanta alguém para que o ajude nessa questão. E esse alguém que o ajuda, Saul tenta matar, persegue, Saul vai atrás. Saul tenta matar o seu próprio filho em alguns momentos. E Saul termina os seus dias, irmãos, de uma forma muito triste. Porque o capítulo 28 de 1 Samuel diz que algo que ele tinha proibido de fazer, que era que naquele reino não houvesse consulta de modo espírita, consulta a espírito de mortos, não houvesse a questão de estarem diante de adivinhadores, pitonisas. E ele mesmo, Saul, diante do silêncio de Deus, vai procurar uma pitonisa, para que ela procurasse por Samuel, que havia deixado ele. E ele não consegue mais estar com Deus, até que cai numa batalha. O que eu quero deixar para nós, irmãos, nesse momento, é que Saul teve um começo muito bonito. Saul teve uma caminhada de vitórias, mas as próprias vitórias o fizeram que ele fosse abandonando o Senhor. E o Senhor o coloca também diante de provas, as quais ele buscou no seu coração, no seu entendimento, da sua forma de agir, e não buscou o Senhor. O contraste com isso é Davi. E Davi, irmãos, eu tenho certeza que você conhece bem mais os episódios dele do que os de Saul. Mas aquele homem tem marcas que a gente pode ver também. A primeira delas, irmãos, é o capítulo 16 de 1 Samuel. É interessante que Saul foi retirado de um momento que ele estava cuidando de assuntos do seu pai. E Davi também. Capítulo 16, se você observar aí a partir do versículo de número 17, a partir do versículo 11, você vai ver que Samuel está na casa de Jessé. Todos os filhos de Jessé se apresentam a Samuel. E o Senhor falava ao coração de Samuel para cada um que vinha: não é esse, não é esse. 7 filhos passaram. De um deles, o primeiro, o Senhor diz a Samuel: olha, você está olhando a aparência e eu estou vendo o coração. Você está olhando aquilo que todo mundo olharia. Você precisa olhar com aquilo que eu observo. E o fato é, irmãos, que o versículo de número 11, depois de ser questionado, Jessé lhe diz: olha, ainda falta mais moço. O que ele está fazendo? Está apacentando as ovelhas.
7 mais velhos estão na casa com o pai, o mais moço está no trabalho. E aí Samuel lhes disse, chama esse. Então mandou chamá-lo. O versículo 12 diz que Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Davi transmitia bondade no seu olhar, transmitia graça no seu olhar. E de pronto o Senhor lhe diz, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Irmão, Samuel então não pensa duas vezes, toma um chifre de azeite, unge-o no meio dos seus irmãos. Veja o que o texto diz. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, o que acontece com Davi naquela hora? Ele é ungido rei. O Senhor está sobre ele. Mas é interessante você observar, quando você vai lendo o texto, você vai ver que de início não muda nada na caminhada de Davi. Por quê? Porque o Senhor tem o seu tempo, tem o seu plano, tem a sua questão para resolver até que ele suba ao trono de fato. Mas olha o coração de Davi, como está diferente em relação ao coração de Saul. A partir do versículo 14, você vai ler sobre a experiência de Saul. O Senhor se retira dele e um espírito maligno o atormenta. Os servos de Saul são chamados e aí alguém diz assim, olha, vamos buscar para que esteja com o rei alguém que saiba tocar harpa, versículo 16. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ele, então o tocador de harpa vai tocar e ele vai se sentir melhor. Saul então diz, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. Quem é trazido, irmãos? Davi. Mas olha agora o versículo 19. Aonde que Davi estava quando eles vão buscá-lo? No meio das ovelhas. Davi já tinha sido ungido rei. O Espírito do Senhor havia se apossado dele. Davi tem autoridade, tem unção. Davi, mesmo com tudo isso, ele continua obedecendo e cumprindo as ordens do seu pai e estando cuidando ou cuidador daquelas ovelhas. Isso mexe comigo, irmãos, porque diante das questões que ele poderia ter colocado no coração, agora eu sou ungido. Trazendo para os nossos dias, agora eu fui dedicado a tal ministério, agora o Senhor me deu tal coisa. A nossa tendência, irmãos, e eu falei isso antes, é a gente deixar que alguma coisa cresça dentro de nós. Agora eu sou ungido. Saul, ungido, foi para as batalhas. Davi, ungido, ele espera até o Senhor colocá-lo aonde Deus o queria. Mais à frente, irmãos, Davi experimenta a sua primeira questão em mostrar a sua reação diante de uma situação contrária. O capítulo 17 vai ter um episódio que você conhece bem, que é Davi com Golias. E eu não quero me ater a Davi e Golias, mas eu quero me ater a Davi e o seu irmão mais velho. Porque o pai dele havia dito, Davi, pega queijo, pega pão, vai lá visitar os seus irmãos na guerra, veja como eles estão, traz notícia para mim, porque meu coração está aflito, leva um queijo mais especial para o capitão, para aquele que é liderança, para que ele fique tranquilo e você possa estar ali. Davi chega, irmãos, e aqueles homens, o exército está sendo afrontado pelos filisteus por conta de um guerreiro deles de mais ou menos 2,90 metros de altura. E aquele homem, dia após dia, durante 40 dias, está perseguindo e chamando aquele povo para a luta. Levanta um homem que me vencer e todo o nosso grupo vai se render. E Davi chega naquelas circunstâncias. Se você pega o versículo de número 28 do capítulo 17, Davi está fazendo perguntas. E aí o irmão dele mais velho, Eliabe, diz para aqueles homens e diz para Davi. O texto diz, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Esse era o irmão falando para o irmão mais novo, que ele vira antes cuidando dos rebanhos do pai. Desceste apenas para ver a peleja, ou seja, você só veio para ver a gente sofrer.
E Davi responde: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E aí, irmãos, a gente vê que Davi, versículo 30 vai mostrar isso. Ele não se agarra à opinião do irmão. Ele não procura se defender. Ele não procura dizer para o irmão dele: você está tocando no ungido do Senhor. Ele não levanta a voz para brigar com Eliabe, porque ele entende, irmãos, que aquilo não é o foco. Ele vai para continuar perguntando, e o foco é interessante, que ele vai perguntar sobre Golias. Quem é esse incircunciso para mexer com os exércitos do Senhor? E aí Davi mostra, irmãos, que ele, tão novo, perto de 20 anos, ele tem discernimento quando alguém está afrontando a Deus. E ele não está ali preocupado consigo, ele está se preocupando com o povo de Deus e com o nome do Deus daquele povo. Aqui, irmãos, a gente precisa entender quantas vezes nos nossos dias nós entramos num ônibus e tem alguém falando mal de crente. Será que vale a pena a gente entrar em certas discussões para defender o nome da gente em alguma situação? A gente vê na televisão, irmãos, pessoas colocando muitas questões contra o povo evangélico. Será que nós temos o discernimento, irmãos, para trazer quem está sendo ofendido de fato? E Davi, irmãos, mostra que a questão era entre, de fato, defender o nome do Senhor. E Davi vai para a batalha, Davi vence aquela batalha. E aí o embate começa a ficar agudo. O rei deposto e o rei que agora vai ser colocado. Para que você entenda aonde eu quero chegar, Davi, a partir dali, irmãos, vai enfrentar um período de 10 anos perseguido por Saul. 10 anos. Em 10 anos, Davi é livrado da lança de Saul por 2 vezes. Que Saul arremete contra ele. Mas Davi tem a oportunidade de pegar Saul. Deus coloca Saul nas mãos de Davi por 2 vezes. Davi tem a amizade e o respeito do filho de Saul, Jonatas, que daria um belíssimo sermão para a gente falar aqui um dia sobre amizade. Mas o fato, irmãos, é que dia após dia, Davi já carregava consigo a questão de que ele era ungido rei. E o rei que estava lá o perseguia para matar. Davi poderia ter dito: se eu já estou ungido, se eu só tenho que tomar posse, se eu só tenho que me levantar, porque Deus está comigo, Davi poderia colocar a sua situação resolvida. E ele teve oportunidade para isso. Mas diante de tudo isso, irmãos, aí vem o que eu quero trazer sobre esse momento. O fato é que diante de um silêncio de Deus por 10 anos, diante de uma não resposta na questão de Deus com Saul durante 10 anos, diante de muitos episódios em que ele tem que fugir, ir para as montanhas, entrar em cavernas, encontrar com pessoas que são excluídas da sociedade, Davi teve nesse tempo, irmãos, crescimento, teve mais proximidade com Deus, teve mais oração com o Senhor, e ele não se deixou levar por nada que poderia ser algo que desviasse ele daquele caminho. Veja comigo, irmãos, o que diz o capítulo de número 18 de Samuel. Olha que interessante para a gente ver como é que era a situação. Versículo 6 mostra Davi chegando de uma batalha. E aí o que acontece? Davi está entrando na cidade com o seu grupo de guerreiros e sai um grupo de mulheres pelas ruas. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Imagina o bloco cantando, irmão.
E imagina Saul olhando aquilo tudo. O versículo 8 mostra o que acontece. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele ainda repetiu a questão, olha, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Que injustiça. Que povo é esse que não reconhece seu rei? E o texto diz então, irmãos, versículo 9, daquele dia em diante, o que acontece? Saul não via a Davi com bons olhos. 10 anos de brigas depois. Irmãos, quando Deus trata com Saul pela última vez, a gente vai perceber que Deus cumpre tudo aquilo que Ele tem. E o que eu vejo, irmãos, se eu fosse ler mais aqui com os irmãos, nesse período em que as pessoas cantavam essas questões, se você ler o texto todo, você vai ver que aquilo não mexe com Davi. Ele não se empolga com aquilo. Enquanto Saul briga, ele tem 10 milhares e para mim só milhares, Davi não se enche com aquilo. Mais ainda, irmãos, o que a gente vai ver, se fosse ler Samuel 23, 2, 4, 10, o tempo todo você vai ver que Davi vai sair para uma batalha e o texto vai dizer assim, que antes ele consultava o Senhor. Guerreiro, forte, sabe usar a espada, tem liderança, mas é alguém que diz, Senhor, eu devo sair ao encalço desses homens? Senhor, se eu perseguir, eu vou vencer? E ele aguardava até que o Senhor dissesse, persegue, vai. Irmãos, Davi, ao contrário de Saul, é alguém que diante do silêncio do Senhor, ele se cala também e aguarda. Pode ser algo angustiante, mas ele não está preocupado com a questão assim, de o que as pessoas vão pensar, da pressão que está acontecendo. Um dos episódios que eu acho mais bonito, irmãos, é quando as esposas dos guerreiros de Davi, todas são levadas cativas. E os amigos de Davi vão partir para cima dele. Você que é o culpado. E Davi não vira para aquela turma e fala assim, o que vocês estão achando? Nós estamos lutando junto. Vocês estão querendo o quê? Davi não diz para eles, eu sou o rei, abre o seu olho. Olha com quem vocês estão mexendo. Irmãos, o texto diz que Davi foi para a presença de Deus. E ali ele se humilha, ele se curva, Deus lhe dá uma estratégia, ele chama aquela turma dizendo, olha, Deus vai nos livrar, vai trazer as mulheres de volta, vamos em frente. Eu estou caminhando para o final dessa palavra e eu acho que você já percebeu como age um e como age o outro. Mas eu queria te mostrar como termina os dias de Davi. Eu vou te mostrar, irmãos, não apenas por vitórias, porque você pode ler o texto. Mas o fato é que quando você vai ler, por exemplo, o livro de Reis, você vai ver um monte de rei sendo citado. Mas você sabe qual que era o comparativo, se um rei era bom ou se era ruim? É se ele repetisse o que Davi fez, não o que Saul fez. 1 Reis 15 vai falar de Abias, no versículo 5, no versículo 11 vai falar do rei Asa, e aí fala, não fez e não andou nos caminhos de Davi, seu pai, atrás. Mais ainda, irmãos, se você olhar para a história de Saul, ele só é mencionado depois para a questão de servir para a história. Enquanto Davi atravessa toda a palavra de Deus, nós temos 150 salmos da Bíblia. Você sabe quantos salmos Davi escreveu? Não dos 150, mas você tem ideia de quantos salmos, quantas canções? Mais de 4.000. Era alguém que tinha prazer em declarar o Deus que ele servia. Mais ainda, irmãos, na descendência de Jesus, Jesus é chamado também de filho de Davi. Um cego, quando pede socorro, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
queria que você parasse, meu irmão, minha irmã, para pensar um pouquinho em 4 perguntinhas que eu quero te fazer. Você foi chamado por Deus. Você é chamado por Deus para conhecê-lo, para ser salvo por Ele, mas para ser servo dele e proclamar o Evangelho do Senhor. A pergunta é, como chamados de Deus, irmãos, como servos colocados por Deus, como nós temos reagido diante das situações que têm acontecido? A pergunta é, você tem agido como um servo, como alguém chamado de Deus? Ou você tem respondido ao que o mundo tem colocado de acordo com o que o mundo tem te ensinado? Você pode ser alguém politicamente correto, joia. Vai ser aceito em qualquer meio onde você estiver. Mas ali é um servo de Deus que está, é uma serva do Senhor. Mas pastor, não dá para juntar as duas coisas? Eu creio que até dá em determinados momentos. Mas tem hora que a gente precisa se posicionar. Segunda pergunta, meu irmão, e essa é a que mais agride, é a que mais traz para o nosso coração um certo destempero. Como, irmãos, nós agimos quando Deus demora a nos responder? Essa pega aqui, ó. Porque a gente não é alimentado todo dia da palavra. Muitas vezes, irmãos, a gente diz, eu tenho que dar uma resposta. E um rei disse, o Senhor demorou, eu vou fazer o culto do meu jeito. Era culto. O Senhor mandou que ele matasse um rei. Olha, o povo quis pegar o gado. E eu trouxe ele para cá. Ele obedeceu ou não? Quando o Senhor dava suas ordens a Davi, irmãos, ele não pensava 2 vezes, ele ia até o fim. Mas nos nossos dias, irmãos, algo terrível é, às vezes, a gente sucumbir à fraqueza porque a gente pensa que nosso Deus nos abandonou e não mandou a resposta. E a palavra de Deus diz que Deus nos responde sempre. Sempre. Quantas vezes, se a gente tivesse esperado um pouco mais, a gente não teria dado certos passos? Quantas vezes, irmãos, se a gente fosse um pouco mais submisso? E eu tenho aprendido a amar o nosso Deus, irmãos, até quando o Senhor deixa a gente sentindo muita dor. Porque quando vem a dor, a gente depende mais ainda dele. Mas quando a gente quer resolver a dor, nós dizemos, Deus, o Senhor não está sendo suficiente. Saul não viu Deus suficiente, foi procurar uma profetisa, uma pitonisa, uma adivinha, uma necromante. E às vezes, irmãos, a gente deixa de ser tocado, cuidado por Deus, quando a gente dá um passo na frente do Senhor e diz, eu vou resolver do meu jeito. Meu casamento não está bom. Em vez de eu orar, me humilhar e chorar diante do Senhor, é melhor a gente dar um tempo. E eu sei que isso nos sufoca, irmãos, porque todos os dias nós estamos expostos a isso. Decisões. Uma última questão, irmãos. Davi confessava o seu pecado. Todos nós sabemos que Davi foi um homem que cometeu algo terrível. Ele traiu um dos seus guerreiros. No momento em que ele deveria estar na guerra, ele estava em casa. Cuidado, você que fica em casa quando deveria estar trabalhando. Complicado. E não só traiu, como depois, quando soube das consequências, ele teve que matar Urias. Quando foi confrontado pelo profeta, Davi não se fez de escondido. Não se colocou como Saul dizendo, foi o povo,
Não disse aquela mulher estava com uma roupa que me facilitou as coisas. Ele não disse, olha, eu estava tão cansado que aquilo ali veio e eu não percebi nada. Diante de Natan, Davi diz, eu pequei. Eu pequei. E Natan diz para ele, é verdade que você pecou, e o seu pecado vai ser perdoado. As consequências continuarão, mas você foi perdoado. Davi não demorava em confessar o pecado. E a última pergunta, meu irmão, minha irmã. Como você gostaria que o seu nome fosse lembrado para frente? Saul foi riscado. Davi é citado mais de 900 vezes na Bíblia. Jesus levou o nome Filho de Davi. Eu quero terminar essa palavra te dizendo uma frase que eu preparava esse trabalho, esse sermão. E essa frase é simples, mas ela diz assim, os verdadeiros servos de Deus, eles não só começam a corrida bem, mas eles terminam bem a corrida. E essa palavra, essa frase, ela é um resumo de Hebreus 12, de 1 a 3, que diz assim, nós temos tanta gente ao nosso redor, uma nuvem de testemunhas, vamos correr a carreira da fé, mas vamos até o fim, não vamos até um pedaço só. E eu queria nessa noite orar com você, nesse momento. Queria convidar você, irmão, irmã, para que você não só tivesse ouvido, mas que você pensasse, eu vou passar por pressão todos os dias. Eu vou passar por lutas diversas vezes. Mas que Deus me ajudasse, para que eu nunca venha esquecer que seja a pressão que for, Ele está do meu lado. Que eu não tome a frente dEle e que eu não fique para trás dEle, mas que cada dia eu busque o Senhor para dizer, Deus, caminha comigo. Me ajuda, me estende a Tua mão, me dê sabedoria, me dá, Senhor, sempre aquele senso de que se eu estiver agindo por conta, o Senhor me toca e fala, calma, vamos conversar. Baixe sua fronte e vamos orar. Senhor, a Tua palavra, Senhor, está diante de nós. Vemos, ó Deus, o que aconteceu com Saul, que teve um começo tão belo, mas um final, Senhor Deus, tão triste. E vemos também, ó Deus, o que aconteceu com Davi, que teve um começo, ó Pai, semelhante ao de Saul, mas, ó Deus, andou confiado no Senhor. Senhor, o que nós vemos na Tua palavra, que Davi não foi alguém perfeito, não foi alguém, Senhor Deus, que passou sem pecar, mas ele pecando, ele sofrendo, tal como nós pecamos e sofremos. Ainda assim, Senhor, ele era alguém segundo o Teu coração, porque confiava em Ti, se agarrava em Ti, se escondia no Senhor, sabia que era pecador e não negava isso, amava a sua família, mesmo vendo tantas tragédias no seu lar. Davi foi um homem, ó Deus, que honrou até mesmo o seu grande inimigo, que foi Saul. Ó Deus, nessa noite, Pai, faz com que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque às vezes, ó Deus, nós andamos tão cansados, andamos, ó Deus, tão sobrecarregados, mas a gente não percebe que somos nós mesmos que vamos deixando esse peso cair sobre nós. Nós vamos assumindo responsabilidades que não era para a gente assumir. Nós vamos, ó Deus, guardando amarguras, guardando, Deus, às vezes sentimentos ruins que não era para a gente guardar. Ó Deus, nós vamos ouvindo o mundo dizendo que nós temos que dar uma resposta para ontem. Nós vamos ouvindo o mundo, Deus, que nos diz que é para a gente buscar o nosso direito, o nosso empoderamento, buscar o nosso ego. E, ó Deus, às vezes nós esquecemos que o Senhor nos chama para ser servos. Para ser aqueles, ó Deus, que confiam em Ti, porque o Senhor nos guia e o Senhor nos guarda. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja nessa noite. Abençoe, ó Deus, cada um dos irmãos aqui, ó Deus, com o crer na Tua palavra. O buscar o Senhor, ó Deus.
E, ó Deus, ainda com dores, que nós aprendamos a confiar e ser tratados por Ti. Se alguém aqui, ó Deus, que já desistiu, Pai, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, com o Teu braço forte, resgate o Teu servo ou a Tua serva. O Senhor, Deus, tome nas mãos. O Senhor reavive, ó Deus, a alegria, a confiança, a fé no Senhor, para a glória do Teu nome, ó Deus. Assim ora em nome de Jesus. Amém, Senhor.